Vamos analisar agora a documentação do módulo Gestão de Contratos. Tá? O DVD que você adquiriu tem uma pasta chamada Documentação, onde você vai encontrar alguns arquivos. Tá? Nós temos aqui o arquivo contratos.pdf, isso aqui é uma visão geral sobre o módulo Gestão de Contratos. É interessante que você dê uma lida nesse documento, tá? Que você vai ter uma visão geral do que é o módulo Gestão de Contratos, ok? É importante a leitura desse documento. Nós temos aqui um documento de visão, temos o Product Backlog e o Sprint Backlog. Eu vou abrir aqui o Sprint Backlog para nós visualizarmos as funcionalidades que esse módulo terá. Tá? Então aqui nós podemos visualizar essas funcionalidades, que é desenvolver a tela principal do sistema. O sistema deve ter uma janela de login, também deve conter um controle de acessos. E aqui nós temos uma funcionalidade que é a solicitação de serviços. Tá? Então o sistema ele deve realizar o controle da solicitação de serviços necessários para gerar o contrato. Temos aqui também a digitalização de contratos. Tá? O sistema ele deve permitir a digitalização de contratos realizados com outras organizações. Tá? Essa digitalização será realizada com a integração com o módulo GED. Okay? Então será feita uma integração do módulo GED com o módulo Gestão de Contratos. Temos aqui os templates, né? Então o sistema ele deve armazenar templates para facilitar a criação de novos contratos. Temos também aqui uma integração com um processador de textos. Tá? Então o sistema ele deve permitir, né? ele deve estar integrado a um processador de texto onde o contrato será trabalhado. O sistema deve armazenar os dados do contrato. Tá? Esses dados serão utilizados para controle de prazo de vigência, renovações, reajustes, rescisões, entre outros. O sistema tem que ter também um histórico de reajustes, tá? Onde ele deve armazenar o histórico de reajuste dos contratos. Tem que ter também um controle financeiro, onde o sistema deve realizar o controle financeiro dos contratos, além de relatórios diversos. Ok? Então essas são as funcionalidades que o sistema Gestão de Contratos deve ter. Lembrando que essas três primeiras funcionalidades que nós visualizamos aqui, elas são umas funcionalidades padrões lá do OpenSwing. Ok? Bom, eu tenho uma pasta aqui chamada DER, onde você vai encontrar alguns arquivos. Tá? Tenho aqui o arquivo dados.sql, estrutura.sql, estrutura-dados.sql. Esses arquivos aqui com extensão .sql você pode utilizar para gerar o banco de dados lá no MySQL. Tá? Então você pode utilizar aqui, por exemplo, o arquivo estrutura-dados.sql, onde você vai gerar o banco de dados do sistema Gestão de Contratos. Eu tenho aqui o arquivo DER unificado 1.0.0.10.xml. Tá? Esse é o DER do projeto T2TIRP. Tá? Nesse DER nós temos todas as tabelas de todos os módulos. Tá? Esse DER ele pode sofrer alguma alteração. Essas alterações elas serão disponibilizadas lá no ambiente EAD, tá? Lá no fórum Provimento de Conteúdo. Então, para que você acompanhe essas alterações, é interessante que você acesse lá o Provimento de Conteúdo para baixar as novas versões desse DER, tá? E também visualizar as alterações que foram realizadas. Eu vou abrir aqui esse DER para a gente visualizar quais são as tabelas do módulo Gestão de Contratos. Ok? Então vou utilizar aqui o DB Designer. O módulo Gestão de Contratos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui esse arquivo, tá? Vou abri-lo novamente. Aquele arquivo que estava aberto era a versão anterior. Então aqui eu tenho uma versão 1.0.0.10. Ok, aqui está.
As tabelas do módulo Gestão de Contratos. Primeiro eu vou fazer uma pequena modificação aqui nas configurações do DB Designer para melhor visualizar essas tabelas. Ok, elas estão aqui nesse bloco verde, tá? Então aqui você pode perceber que tem aqui o nome Gestão de Contratos, tá? Então essas tabelas que estão dentro desse bloco verde, tá? São as tabelas do módulo Gestão de Contratos. Aqui elas estão sendo visualizadas de uma forma pequena, por causa que o DER ele é muito grande, então para facilitar elas estão contraídas aqui na visualização das tabelas, tá? Você pode clicar 2 vezes aqui para visualizar os atributos dessa tabela, tá? E clicando aqui nessa setinha aqui do lado, você também expande a tabela, ok? Então, esses são os documentos do módulo Gestão de Contratos.